Bem-aventurados são aqueles que têm fome de conhecimento, pois aqui nesse vídeo e neste canal serão saciados. Hoje vamos ver o Sermão da Montanha, uma das passagens mais icônicas e inspiradoras dos ensinamentos de Jesus Cristo. O Sermão da Montanha está registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus e é uma verdadeira joia da sabedoria divina. Nele, Jesus nos apresenta uma nova visão de vida, marcada pela justiça, humildade, amor e fé. É um convite para vivermos de maneira mais plena e em sintonia com a vontade de Deus. Neste vídeo, vamos explorar juntos cada parte deste sermão, começando pelas bem-aventuranças, onde Jesus nos revela quem são os verdadeiramente abençoados aos olhos de Deus. Vamos entender o que significa ser o sal da terra e a luz do mundo, e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Além disso, abordaremos as instruções de Jesus sobre a prática da justiça, a oração, o jejum, a confiança em Deus e muito mais. Fiquem conosco até o final, pois esse estudo não só enriquecerá nosso conhecimento bíblico, mas também fortalecerá nossa fé e nos guiará para uma vida mais próxima do nosso Senhor. Preparem-se para mergulhar profundamente nas palavras de Jesus e descobrir como o Sermão da Montanha pode transformar nossas vidas hoje. Então, sem mais demora, vamos começar essa jornada espiritual juntos. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine durante esse estudo. Vamos lá! O Sermão da Montanha foi provavelmente proferido nas colinas ao redor do Mar da Galileia, uma região de paisagem deslumbrante e significativa na vida e ministério de Jesus. O local, tradicionalmente associado a este sermão, é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, que oferece uma vista panorâmica do Mar da Galileia. Esse cenário natural proporcionava um ambiente ideal para que Jesus falasse a uma grande multidão. A inclinação da colina criava uma espécie de anfiteatro natural, facilitando que a voz de Jesus alcançasse todos os ouvintes. No tempo de Jesus, a região da Galileia fazia parte da província romana da Judéia. Era uma época de grande agitação política e social, com o povo judeu vivendo sob o domínio romano. Havia um forte desejo de libertação e a expectativa de um Messias que lideraria uma revolta contra os romanos. Além disso, a sociedade estava marcada por uma rígida estrutura social e religiosa, onde os fariseus e saduceus exerciam grande influência sobre o povo. A religião judaica era central na vida das pessoas, mas muitas vezes era praticada de maneira legalista e superficial. O público de Jesus no Sermão da Montanha era diversificado. A multidão incluía pescadores, agricultores, coletores de impostos, zelotes, fariseus, saduceus e pessoas comuns que vinham de várias partes da Galileia e além. Muitos estavam em busca de cura física e espiritual, atraídos pela fama de Jesus como um grande mestre e milagreiro. Jesus se dirigia a todos, independentemente de sua posição social ou religiosa, mas suas palavras eram particularmente direcionadas àqueles que buscavam uma transformação profunda em suas vidas. Ele oferecia uma mensagem de esperança, justiça e amor, desafiando as convenções estabelecidas e convidando todos a viverem de acordo com os valores do Reino de Deus. O Sermão da Montanha, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, é um dos discursos mais significativos e abrangentes de Jesus. Ele abrange diversos temas essenciais para a vida cristã e apresenta um chamado radical à justiça e à santidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essas declarações de Jesus são profundamente contraculturais, oferecendo consolo e promessa aos humildes, aflitos e perseguidos. Elas nos desafiam a adotar uma atitude de coração que é contrária aos valores mundanos e a confiar nas promessas de Deus para o reino dos céus. Vamos agora explorar o significado e a aplicação de cada uma dessas bem-aventuranças em nossas vidas. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito significa reconhecer a própria necessidade espiritual e dependência de Deus. É uma humildade interior, uma consciência de nossa insuficiência sem Deus. Devemos cultivar uma atitude de humildade e dependência de Deus, reconhecendo que precisamos de sua graça e orientação em todas as áreas de nossa vida. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram são os que lamentam e se arrependem de seus pecados e das injustiças do mundo. Jesus promete consolo para aqueles que sinceramente buscam arrependimento e justiça. Devemos estar dispostos a lamentar nossas falhas e as injustiças ao nosso redor, confiando que Deus nos trará consolo e transformação. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes, ou mansos, são aqueles que são gentis, pacientes e submissos à vontade de Deus. Eles não buscam a autopromoção, mas confiam em Deus para sua recompensa. Devemos praticar a humildade em nossas interações diárias, tratando os outros com gentileza e paciência, confiando que Deus nos recompensará. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça significa ter um desejo profundo de viver, de acordo com a vontade de Deus, e ver a justiça prevalecer no mundo. Devemos buscar a justiça em nossas vidas e em nossa sociedade, lutando contra a injustiça e promovendo a retidão, sabendo que Deus nos satisfará. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que mostram compaixão e perdão aos outros. Eles refletem o caráter misericordioso de Deus. Devemos ser rápidos em perdoar e mostrar compaixão aos outros, lembrando que Deus nos trata com misericórdia e espera que façamos o mesmo. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ser puro de coração implica ter intenções e pensamentos sinceros e não contaminados pelo pecado. É uma integridade interna que busca agradar a Deus. Devemos trabalhar para manter nossos corações e mentes puros, evitando pensamentos e ações pecaminosas, para que possamos experimentar a presença de Deus mais plenamente. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que promovem a paz e a reconciliação entre as pessoas. Eles refletem o desejo de Deus por harmonia e unidade. Devemos buscar resolver conflitos e promover a paz em nossos relacionamentos e comunidades, refletindo a natureza reconciliadora de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos por viverem de acordo com os princípios de Deus são abençoados porque demonstram sua lealdade ao reino de Deus. Devemos estar preparados para enfrentar oposição e perseguição por nossa fé e nossos valores, sabendo que nossa recompensa está no reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus promete bênção para aqueles que são maltratados e caluniados por seguirem a Ele. Isso mostra uma fidelidade inabalável a Cristo. Devemos perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos críticas e oposição, alegrando-nos na esperança de nossa recompensa celestial. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma
perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus encoraja os perseguidos a se alegrarem, pois sua recompensa no céu será grande. Eles estão em boa companhia, como os profetas que foram perseguidos antes deles. Devemos manter uma perspectiva eterna, lembrando-nos de que nossas tribulações aqui são temporárias e nossa recompensa celestial é eterna. Essas bem-aventuranças nos desafiam a adotar atitudes e comportamentos que refletem os valores do reino de Deus, transformando nossas vidas e impactando positivamente aqueles ao nosso redor. Vocês são o sal da terra. Mateus 5:13. O sal, na época de Jesus, tinha múltiplas funções e significados. Antes da invenção da refrigeração, o sal era utilizado para preservar alimentos, impedindo a deterioração. Assim, ser o sal da terra implica que os seguidores de Jesus devem agir como agentes de preservação moral e espiritual no mundo, impedindo que ele se corrompa ainda mais. O sal também é usado para dar sabor aos alimentos. Da mesma forma, os cristãos são chamados a trazer sabor ao mundo, vivendo de uma maneira que enriquece e melhora a sociedade. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5:14-16. Luz tem várias conotações poderosas na Bíblia e na vida cotidiana. A luz ilumina o caminho e permite que as pessoas vejam claramente. Como a luz do mundo, os cristãos são chamados a iluminar o caminho para os outros, mostrando-lhes a verdade de Deus e o caminho para a salvação. A luz serve como um guia. Os cristãos devem guiar os outros para Cristo, sendo exemplos de amor, justiça e verdade. A luz expõe o que está oculto. Ao viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, revelamos a presença de Deus e expomos as obras das trevas. Devemos viver de uma maneira que revela a verdade de Deus aos outros, ajudando-os a ver a esperança e a salvação em Cristo. Nossas ações devem guiar as pessoas em direção a uma vida de fé e obediência a Deus. Devemos ser corajosos em falar e viver a verdade, desafiando as injustiças e os pecados que vemos ao nosso redor. Jesus conclui essa passagem dizendo: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus." Mateus 5:16. Isso enfatiza que nossas boas obras não são para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Quando vivemos como sal e luz, refletimos a natureza e o caráter de Deus para o mundo, atraindo outros para Ele. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder, deixe seu like e se inscreva no canal.